E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa jornada técnica no Odoo. E hoje a gente vai estar vendo sobre as permissões de acesso aqui dentro do sistema. E para a gente fazer essa gestão das permissões de acesso, a gente vai ter que entrar aqui em definições. E com o modo desenvolvedor habilitado, a gente vai em usuários, empresas e grupos. Aqui a gente tem todos os grupos com todas as suas permissões. Então, a gente pode dar uma olhada, por exemplo, aqui no administrador do inventário, que é um bom exemplo para a gente dar uma olhada nas configurações. Então, aqui dentro das configurações de um grupo, vou até clicar em editar, a gente precisa selecionar qual que é a aplicação que será envolvida nesse grupo. Nesse caso aqui é o inventário. A gente tem que dar um nome para o nosso grupo, como é o caso aqui administrador, e a gente tem a opção de marcar como um grupo de compartilhamento. Aqui abaixo a gente já consegue ver quais usuários estão nesse grupo. Então, 4 dos meus 5 usuários possuem aí acesso de administrador ao inventário. E a gente poderia estar adicionando um novo usuário clicando em adicionar uma linha, certo? A gente tem a aba aqui também do herdado. E o que isso significa? Aqui dentro dos grupos no Odoo, a gente consegue herdar um outro grupo, ou seja, os usuários adicionados a esse grupo serão adicionados automaticamente a esses grupos herdados. Então, nesse caso aqui, o administrador do inventário, ele herda o grupo usuário do inventário. Então, a gente pode até dar uma olhada aqui nas configurações desse grupo usuário. A gente consegue ver todas as permissões que esse grupo tem, certo? E todo mundo que estiver no grupo administrador também vai estar nesse grupo aqui, o do usuário. A gente também tem essa aba chamada menus, que controla aí a permissão dos menus que aparecem aqui no cabeçalho do sistema. Então, o administrador de inventário ele vai ter acesso a todos esses menus e a gente conseguiria estar adicionando novos menus aqui para ele também. Certinho? A gente tem também aqui a aba de visualizações, que seriam aí as telas que esse grupo pode acessar. Aqui ele só dá permissão ao formulário do manufatura, porque as visualizações do inventário estão todas lá dentro do grupo inventário usuário. E como esse grupo aqui herda o grupo usuário, a gente não precisa estar repetindo as visualizações. Certinho? A gente tem aqui a aba também de permissões de acesso. E aqui a gente dá permissão aos modelos presentes no sistema, podendo então flegar a permissão de leitura, permissão de gravação, permissão de criar um acesso ou de excluir um acesso. Então, todas as permissões de leitura e gravação desse administrador de inventário estão configuradas aqui nessa aba. A gente tem também a aba de regra de registro, que aqui ele está dando permissão ao modelo de SMS quando houver um registro lá no Stock Picking, na separação de estoque. Então, essa regra ela se aplica na gravação e ela traz a permissão de criar e excluir o SMS. E por fim, a gente tem a aba de observações, onde a gente tem um campo de texto e a gente poderia estar inserindo aqui algumas informações extras sobre esse nosso grupo. Certinho, galera? Então, aqui na aba de usuários, a gente viu que a gente consegue adicionar um novo usuário a esse grupo. Mas, através do formulário do usuário, a gente também consegue gerenciar quais são os grupos que esse usuário pertence. Foi algo que eu falei no vídeo anterior que a gente ia estar vendo nesse vídeo. Então, vamos lá para a visualização do formulário de usuário. Então, aqui no formulário do usuário, a gente tem essa aba de permissões de acesso. Nela, a gente consegue configurar qual que é a empresa que esse usuário tem permissão de acesso, qual que é o tipo de usuário, se ele é um usuário interno, do portal ou um usuário público. E a gente consegue colocar esse usuário em grupos facilmente através desse formulário. Aqui a gente consegue dar permissão para o módulo de requisição de compra, para o financeiro, para o módulo de fabricação, de RH, tem outros ali que é relacionado ao módulo fiscal brasileiro. A gente tem as permissões de vendas, de inventário, website e administração. Então lembra que esse meu usuário Wesley, ele estava como administrador do inventário? É porque aqui nessa visualização ele está selecionado também como administrador. E vamos aproveitar que a gente está colocando esse usuário como um estoquista, a gente vai remover as permissões dos outros módulos.
Então, esse usuário não vai ter permissão no módulo de vendas, não vai ter permissão no website, ele também não vai ter permissão ao financeiro, certo? Tem o estoquista responsável que vai ter acesso ao financeiro, e é ele que vai emitir as faturas, não esse usuário em específico. O módulo de fabricação é bem ligado ao inventário, então eu vou manter essa permissão, e ele também não vai ter permissão no RH. Certo? Então a gente deixou esse usuário com permissões somente no inventário, compras e fabricação. E também com o modo desenvolvedor habilitado, a gente consegue adicionar ele a grupos técnicos. Como a gente tem aqui o exemplo de grupos técnicos relacionados ao estoque, que eu vou estar habilitando a permissão para esse usuário. Certo? Então eu vou salvar aqui as permissões desse meu usuário e vamos entrar novamente com ele para a gente ver como que ficou. Então, entrando aqui com o meu usuário Wesley, a gente consegue ver que os módulos que são exibidos para eles já são bem reduzidos, somente o que a gente deu permissão a ele. Certinho, galera? Então, esse foi o vídeo sobre permissões de acesso aqui dentro do Odoo, e eu espero vocês no próximo vídeo da nossa jornada técnica. Até lá!